E como que você chegou a essa ideia? Você é engenheira Engenheira civil. Civil. Então, como que você se despertou para se tornar terapeuta? Existia essa vontade de ajudar pessoas, algo assim? Sim, desde pequena eu tinha muito isso na cabeça, né? Quando eu crescer, né? Assim, porque eu acho que o que todo mundo tem como padrão, né, de vida? Você estuda, se forma, trabalha e tem filhos. Sim. E quando você se aposentar, você meio que faz o que você Gosta. quer, né? O que você, sei lá, um hobby, algo nesse sentido. E eu sempre tinha muito isso, né? De que na minha idade, assim, mais velha, né? Mais idosa, eu teria... mais idosa, eu falava assim, gente, vou depois, no fim da vida, ficar só fazendo ação social, ajudando os outros, e vou me dedicar mais às coisas da igreja. Então, assim, muitas coisas que eu tinha planos, né? A gente traz os nossos planos, mas a gente fala que os planos de Deus nos surpreendem, né? Com certeza. E aí, quando eu me vi, eu já estava fazendo tudo isso antes, né? Numa época que eu não esperava. Então, foi quando a gente criou a Casa Ágape, né? Que é um projeto que a gente faz hoje, inclusive o seu irmão ajuda a gente bastante lá, pregando e tudo mais. Que, inclusive, faz ação social. Então, assim, você vai vendo as coisas caminhando nesse formato. Adiantou muito o processo. Adiantou muito. Nossa, adiantou muito o processo. E, assim, pensava muito nessa parte de aconselhamento. Né? Era algo muito natural, que tinham, assim, amigas que vinham, sempre pediam um conselho ou de relacionamento, ou em relação à vida espiritual mesmo, tinha algum problema, algum conflito. Era algo um pouco natural. Sim. E desde muito nova eu comecei a ter essas formações dentro da igreja ainda. A gente fala que assim, a gente tem a graça muito grande de ter em várias igrejas, de inúmeras, né, religiões, de estudar realmente ali a parte moral, a parte da filosofia. Então, esse conhecimento meu começou estudando por conta da minha religião. Que não necessariamente o meu trabalho é voltado para a religião, mas a religião usa, na verdade... Seria, né? Isso, ela usa muitas ferramentas terapêuticas. Né? Quando você vai olhar ali, até dentro dos próprios sacramentos, do próprio progresso ali da vida espiritual, a gente enxerga uma ligação enorme. Né? E muita gente pensa assim, isso é coisa de religião. Não, é porque a religião, ela usa de várias ferramentas terapêuticas que nos ajudam realmente a evoluir. Então, eu comecei isso, né, ainda dentro de casa. Eu lembro que chegou um certo momento onde meus pais começaram a frequentar uma comunidade daqui de Goiânia, e lá eles tinham muito essa pegada de estudo. Os retiros que eu comecei a frequentar lá eram muito diferentes dos retiros comuns, né? A gente fala assim, retiro de primeiro amor, né? O que seria retiro de primeiro amor pro pessoal que às vezes não conhece, né? Aquele retiro mais voltado assim para a parte sentimental, né? Você sente muito aquele primeiro contato com Deus. E você sai de lá leve, transbordando, sorrindo, quer contar para todo mundo o que aconteceu. E são retiros muito bons. Sim. Também. Só que a abordagem que eu vi lá foi uma completamente diferente. Eu fui eu lembro o primeiro retiro que eu fui lá, eu fui achando que eu ia voltar da mesma forma. Nossa, Deus é lindo, aquela coisa, né? E eu voltei, assim, com um balde de água fria na cabeça. Decepcionada? Eu voltei assim, meu Deus, tá tudo errado, né? Porque o retiro de primeiro amor, ele vai mais para aquela coisa, Deus te ama. E isso tudo é verdade também. Só que esse outro retiro, ele veio para mim como uma forma assim, olha, momento de acordar, você precisa mudar. Ele veio como... Já não era o suficiente para você, né? Assim, quase que como uma bronca carinhosa. Falando assim, olha, tá tendo a oportunidade de aprender isso, isso e isso. E agora? O que você vai fazer com tudo isso que você já entendeu aqui? E lembro que pouco antes de eu ir também, né, eram retiros que abordavam ali a parte dos temperamentos. Então, temperamentos, você vai me perguntar, é coisa de religião? Não. Não. A gente sabe que os estudos dos temperamentos começou lá atrás, com o pai da medicina, com Hipócrates. Desde lá já havia esse estudo muito sério, né? Não que as outras coisas não sejam, mas assim, que quando alguém fala, é coisa de religião, não. Você consegue falar, não é coisa de religião. E a gente sabe que os temperamentos, eles estão inclusos, por exemplo, né? Em tudo da vida. Sim. Então, óbvio que isso vai influenciar no seu relacionamento, no seu trabalho e, consequentemente, também na sua vida espiritual. E se todo mundo dominasse isso, as nossas escolhas eram mais assertivas. Exatamente. Então, são coisas que, quando a gente vai observando, a gente vê que isso tudo ajuda em todas as áreas também. Então, por que não ajudar também no seu progresso de
vida espiritual. E aí eu lembro que meus pais chegavam em casa, como eles começaram a frequentar primeiro, eles chegavam lá em casa falando, acho que a Ana Luísa é fleumática, acho que a Maria Augusta é colérica, a Maria Antônia é melancólica. Começava aquele... Acho que é isso. A gente fica, o que eles estão falando? Falando, tá doido, né? Como assim? Quem não conhece, acha que tá doido mesmo, realmente, assim? quem não entende. E aí, quando eu fui, comecei a entender, aí são coisas que vão acontecendo de forma natural. Sim. Você vai comprando livros, vai participando das formações, e aí, não só lá dentro, né? Depois comecei a buscar algumas formações parecidas fora, né? Então, fiz algumas certificações. Sim, eu vi que você fez com o Ítalo Pra terapia. Marcílio. Isso, gente. Também já fez Também. com o Dr. Jorge. É só gente fraca, né? Então, foi algo assim. E quando eu fui entrar na certificação Ítalo Marcílio, foi algo que eu fiz assim, pra mim, sabe? Não A pretendia sua pretensão atender. não era ir para atender. consultório. Não era para consultório, era. É porque eu acho que, na verdade, é um assunto que todo mundo deveria estudar. Sim. E eu tinha muito isso pra mim. Então, eu falei assim, olha, eu vou ter um dia minha família, né? Meus filhos, meu trabalho. Então, é algo, eu preciso começar a me desenvolver desde já. É claro que a gente não programa tudo Sim. isso, mas independente, isso vai me servir muito. Uhum. E a gente é algo que a gente costuma falar que a gente tem que se preparar antes de algumas coisas acontecerem, né? Porque normalmente o que a gente costuma fazer na vida? A gente vai só vivendo e Modo vai sendo, automático e esquece. e vai- Tem que e vai sendo preparar. assaltado pelas circunstâncias. Sim. Então, assim, quando surge um problema de relacionamento, você não sabe o que você faz. Você nunca entendeu aquilo, você nunca estudou sobre aquilo, Uhum. né? No Você nem trabalho sabe mesmo. como que o outro é, né? Exato. A gente fala assim, a gente estuda tanto para algumas coisas, por exemplo, a gente nasce praticamente sendo moldado para ir ali para a faculdade, né? Passa não sei quantos anos fazendo aquilo. E aí para algumas coisas que, por São exemplo, básicas. que são básicas, né? Igual o amadurecimento, ele reflete em todas as áreas da vida. Vamos Uhum. pegar aqui a parte de relacionamentos, que é o pessoal que mais gosta. O pessoal mais gosta de ouvir. Uhum. De repente, você tem uma briga, algo muito crucial ali acontecendo, algo muito importante que você precisa tomar uma decisão e você não sabe o que fazer, né? E a gente sabe, assim, que o matrimônio, na verdade, é uma das grandes escolhas na nossa vocação na vida. Então, a gente vê aí, por exemplo, padres, né? Inclusive pastores, tem algumas igrejas que os pastores vão para seminários muitos anos e se dedicam ali, né? O padre, a gente sabe que ele dedica a vida inteira para estudar. Sim. E a nossa vocação, por exemplo, que é o matrimônio, a gente faz de qualquer jeito. É isso. Então, a gente deveria, na verdade, estudar da mesma forma Sim. que, por exemplo, um padre estuda Uhum. ali, um pastor também estuda, para se dedicar para aquela profissão, né? Quanto tempo eu não me dediquei aí, quantos anos, né? Se for pegar desde maternal, ensino fundamental, ensino médio, né? Aquela coisa, simulado de sábado, feriado. O sacrifício que a gente não faz para se formar, né, que eu fiz Sim. para entrar ali na engenharia. E aí, quando a gente fala de relacionamento, não, pode fazer De de qualquer qualquer jeito jeito. mesmo, né? Eu diria que na escola a gente aprende muita coisa que você nem usa para a vida, né? É. Tem muita coisa. Se a gente pegasse um Não tem. pouquinho do que a gente pega na escola para agregar o que a gente precisa para a vida, né? Para ensinar Exato. algumas coisas para a vida da gente, talvez a nossa vida seria outra. Seria, com certeza. Muito diferente, né? Se a gente tivesse, né, esse Uma orientação, né? respaldo. Desde lá de trás. É Na verdade. engraçado, porque eu fico vendo assim, tem algumas escolas aqui em Goiânia que já adotam um método de ensino diferenciado. A Montessoriana, por exemplo, é uma das minhas paixões, e eu acho que é porque eu também conheço mais próximo, né? Que é o quê? Lá não existe diferença entre matemática, português, ciências, não. Tudo é aprendido de uma forma integrada. E o que lá eles apontam também? O desenvolvimento humano da criança. Então, a criança, ela começa a desenvolver habilidades emocionais, que é o quê? A tal da maturidade emocional. Tanto que as crianças que ingressam lá, é muito engraçado. Você pega uma criança de 2 anos que começou lá com uma criança de 2 anos que vai para uma escola tradicional, o desenvolvimento daqui Nossa, sem dúvida. é muito Diferente. maior. E eu tenho uma pessoa, uma criança que ela estuda, né, na Montessori. Aí, um dia eu tô lá, né, triste, com não sei o quê. Gente, uma criança, na época ela tinha 6 ou 7 anos. Tia Vanessa, a vida é tão simples, pra que você está chorando? Eu te ajudo a resolver. Então, tipo assim, a criança naquela idade já vendo algo mais lá Outra na frente, né, maturidade. com outra maturidade, de aprender a se vestir, de amarrar e tudo. Então, assim, esse tipo de ensino, Sim. ele tinha que estar inserido Exato. e disseminado, né, em Pensado, né? todos. Questão dos estudos. E graças a Deus a gente vê
uma mudança, né? Não sei se as redes sociais, como um todo, também foram ajudando isso aí durante a pandemia, pós-pandemia. Né? A internet, a gente fala que ela serve para muita coisa ruim, mas também, por outro lado, Eu acho existem que muitas coisas boas. tornar o ser humano mais humano. Exato. Então, a gente tem acesso aí, você falou, né, o Ítalo, o Jorge, e pessoas até mais próximas daqui da gente, que conseguem fazer um trabalho e divulgar tudo isso. Porque antigamente, querendo ou não, tudo ficava na mão da mídia, né? Antigamente, o que a gente assistia, né? Tanto de jornal, né? Tanto que tudo isso, nessa comunicação, não manipulava a gente em vários quesitos e, consequentemente, isso ia parar ali dentro do nosso seio familiar. Sim. Hoje, a gente já consegue ter outra perspectiva, né? Outros pontos de vista em relação a tudo isso. E acho que várias famílias começaram a mudar. Você comentou das escolas, né? Eu tenho algumas amigas, né? Pegaram essas famílias, se juntaram e estão construindo uma escola. E aí já é uma escola nesse padrão, que desde pequeno né? começa a ensinar para a criança, por exemplo, o que é virtude. Nossa, isso é maravilhoso. Gente, eu sei lá, acho que fui aprender o que é virtude já depois de mais velho. Então, gente, que maravilha é isso, né? A criança já entender ali o que são os impulsos dela, o que ela deve fazer. Vai ser uma criança muito mais resolvida quando tiver adulta, né? Exato. Ela vai saber lidar melhor com as emoções. Que eu não queria, quando ela tá muito brava, ela fala assim, deixa eu respirar, depois eu vou falar. Ela entende, hoje ela tá com 9. Então, assim, ela já entende que ela não pode ser impulsiva. Olha aí a diferença.